Ministros da Defesa da NATO acordaram reforço das capacidades de dissuasão para proteger o espaço aéreo dos Estados-membros. O presidente interino da Síria faz visita oficial sem precedentes à Rússia, menos de um ano depois de forças rebeldes terem derrubado Bashar al-Assad, aliado do Kremlin. Sindicatos organizam protestos pró-Palestina em Espanha e exigem o fim da violência em Gaza e o corte das relações com Israel. 400 caminhões de ajuda humanitária foram enviados para Gaza numa altura em que Israel limita as entregas alegando violações do cessar-fogo pelo Hamas. NATO defence ministers have agreed to massively increase deterrence capabilities when it comes to drones and Russian jets that have been seen in NATO airspace in recent weeks. Mark Rutte, the NATO Secretary-General, made the point that if any of these jets or drones pose a threat to NATO territory, then they can be shot down. He was also asked about the issue of Tomahawk cruise missiles and whether or not he thought that Donald Trump, the US President, would agree for Ukraine to have access to these missiles and use them in Russian territory. He said, of course, this was Donald Trump's decision alone, that we'd hear about it on Friday at a meeting at the White House between President Zelensky and President Trump. But he said overall he was happy this conversation was taking place because ultimately it's about bringing Vladimir Putin to the negotiation table. O presidente interino da Síria, Ahmad al-Shara, encontrou-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, numa visita oficial sem precedentes na quarta-feira. A visita ocorre menos de um ano depois de al-Shara ter liderado uma rápida rebelião em dezembro passado, que destronou o regime de Bashar al-Assad, presidente de longa data e aliado do Kremlin. Al-Shara foi recebido com todas as honras militares, numa altura em que o Kremlin procura estabelecer bases de entendimento com os novos dirigentes do país. Putin disse, no entanto, que a política russa em relação à Síria permanece constante, afirmando que está enraizada no mesmo princípio de sempre. В России никогда в отношении Сирии не было никаких каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа. Em declarações aos jornalistas, al-Shara referiu que a Síria partilha uma ligação profunda e histórica com Moscovo, lembrando que grande parte das infraestruturas foram construídas e são mantidas pelos russos. O antigo presidente Bashar al-Assad reside atualmente na Rússia, desde que fugiu da Síria quando as forças rebeldes entraram na capital, Damasco. Al-Shara deverá pedir a extradição de Bashar al-Assad para ser julgado pelos crimes de guerra cometidos durante os 14 anos de guerra civil na Síria. Numa entrevista concedida aos meios de comunicação social norte-americanos, no início desta semana, al-Shara afirmou que o governo utilizará todos os meios legais disponíveis para responsabilizar o presidente deposto. Até à data, o Kremlin tem evitado o assunto. Milhares de pessoas participaram em Espanha numa greve nacional de protesto contra o que dizem ser o genocídio contra os palestinianos que teve lugar na faixa de Gaza nos últimos 2 anos. Ocorreram manifestações nas principais cidades, incluindo Madrid, Barcelona e Sevilha, onde os participantes exibiram bandeiras da Palestina e faixas de apelo à paz e à justiça. Uma iniciativa que surgiu poucos dias depois do anúncio da primeira fase de um plano de paz entre Israel e o Hamas, mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a estar hasta el final en las calles hasta que este genocidio termine y sobre todo también para denunciar este plan de paz que nos están vendiendo como una gran solución y lo único que va a hacer es seguir trayendo más dolor y más genocidio hacia el pueblo palestino. Apesar do avanço diplomático, os sindicatos que promoveram a greve apelaram à suspensão de todas as atividades laborais e educativas para exigir o fim da violência em Gaza e o corte das relações com Israel. O governo de coligação de Espanha tem sido um dos executivos europeus mais críticos dos ataques de Israel em Gaza. Ainda assim, o apoio à Palestina tornou-se uma questão política nacional cada vez mais divisiva. Uma caravana humanitária atravessou a fronteira de Rafah, do Egito, para Gaza na quarta-feira, segundo anunciou o Crescente Vermelho egípcio. Os 400 caminhões transportavam 5.700 toneladas de alimentos, mais de 1.400 de material médico e cerca de 2.500 de combustível.
A caravana seguiu para uma zona de inspeção israelita na passagem de Kerem Shalom, antes de ser autorizada a entrar no enclave. Uma medida que faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos. O entendimento estipulava que Tel Aviv deveria permitir a passagem diária de 600 caminhões para Gaza, de modo a igualar os níveis pré-guerra de abastecimento. Mas Israel indicou que só permitirá a entrada de 300 caminhões por dia, alegando supostas violações do acordo pelo grupo militante palestiniano. No início da semana, Tel Aviv tinha já ameaçado manter a passagem de Rafah encerrada e a reduzir os fornecimentos, acusando o Hamas de libertar os corpos dos reféns mortos demasiado lentamente. Vários grupos humanitários têm pedido a Israel que cumpra os termos do acordo. Antes do jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol entre Israel e Itália, foram registados confrontos entre a polícia e dezenas de manifestantes na cidade de Udine, em Itália. Os confrontos aconteceram no centro da cidade, onde cerca de 10 mil pessoas participaram numa marcha pró-Palestina. Durante quase 3 horas, a manifestação decorreu sem incidentes, que chegaram apenas na última paragem. Um grupo de cerca de 50 pessoas, de cara tapada, entrou em confronto com a polícia, que utilizou canhões de água e pistolas de sinalização para dispersar a multidão. O autocarro da equipe israelita foi escoltado até ao estádio por 13 veículos da polícia, incluindo alguns das forças especiais. O jogo entre a seleção italiana e israelita foi colocado na categoria de risco mais elevado, deixando a cidade em alerta. Nem o acordo de cessar-fogo conseguiu aliviar as tensões. Un segnale di solidarietà nei confronti della Palestina, visto che comunque non ci sarà soluzione per il popolo palestinese a queste condizioni, quindi noi continueremo a manifestare e a sostenere il popolo della Palestina. Perché non ho nessuna fiducia in questo trattato. Vabbè, questo che hanno organizzato i ricchi del mondo sulla pelle dei palestinesi dopo averli trucidati. Comunque si vedrà. Io non ho questa speranza che hanno in tanti su questo argomento. Itália venceu por 3-0, afastando os israelitas do apuramento para o Mundial de Futebol. French Prime Minister Sébastien Lecornu is walking a political tightrope this week. Just as a reminder, he had resigned just a few weeks after taking office and then was immediately reappointed on Friday night by French President Emmanuel Macron in a shocking and frankly puzzling move. But now, with his new government hanging by a thread, Lecornu decided on a bold move. He announced the suspension of the controversial 2023 pension reform to raise the retirement age from 62 to 64. Speaking at the National Assembly this Tuesday afternoon, Lecornu said that the pension law, a flagship policy of Emmanuel Macron, will be put on hold until after the 2027 presidential election. But the political stakes remain high. With no clear majority, the government faces 2 no-confidence motions on Thursday. One filed by the far right and another filed by the hard left with support from the Green Party. Only the socialists hold the balance of power. And according to our sources, they say that they're willing to give Lecornu a second chance. The next 48 hours will be critical as France watches whether the new Prime Minister, Macron's 4th in under 1 year, will survive this major parliamentary test. O Senado norte-americano rejeitou na terça-feira pela 8ª vez um projeto de lei para reabrir o governo, garantindo que o shutdown entrará na sua 3ª semana sem que os legisladores estejam perto de encontrar uma solução. Os senadores votaram 49-45 a favor da resolução contínua aprovada pela Câmara dos Representantes do Partido Republicano, que financiaria o governo até finais de novembro, mas precisava de 60 votos para avançar. A paralisação do governo gira em torno de um debate sobre a política de saúde, particularmente os subsídios da Lei de Cuidados de Saúde acessíveis, que estão a expirar para milhões de americanos que dependem da ajuda do governo para comprar o seu próprio seguro de saúde. Os democratas exigem que os subsídios sejam prolongados, mas os republicanos argumentam que a questão pode ser tratada mais tarde.
Liderado pelo presidente Donald Trump, o Partido Republicano, que controla tanto a Câmara como o Senado, tem de persuadir um número suficiente de democratas a apoiar a medida de financiamento a curto prazo. O encerramento do governo federal, que já dura há 14 dias, está a tornar-se num dos mais prolongados dos últimos anos. A Suécia está a preparar-se para um possível cenário de guerra. O país investiu desde 2024 7,7 milhões de euros na modernização dos 64 mil abrigos construídos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Este é um dos abrigos localizados na capital sueca, Estocolmo. O parque de estacionamento de Eagledoms parece uma vulgar área de estacionamento subterrânea esculpida na superfície da rocha, mas na verdade também pode servir de abrigo para 1.200 pessoas em caso de uma guerra em grande escala. It can resist the blast and the debris and such things that comes with a bomb, and then it's airtight, so it even resists biogas or chemical gas or even nuclear waste. Com o aumento das tensões com a Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia, o governo sueco prometeu aumentar o orçamento da defesa civil em 7 vezes. Mas Joe Hennesson diz que é improvável que o dinheiro alocado cubra o custo de consertar todos os abrigos, muito menos a construção de novos. No ano passado, o ministro da Defesa Civil da Suécia alertou para o facto de não se poder excluir a possibilidade de um ataque militar.